que eu acho interessante é que a gente tem, quando a gente percebe que, poxa, a gente chegou num destino que não nos agrada, porque foi a gente que colocou lá no GPS a direção, e aí a gente leva aquela surpresa, pô, meu, fiz tanto esforço e cheguei no lugar que eu não queria chegar, né? Aí começa a autorresponsabilidade. Geralmente, nesse momento, os sentimentos mais básicos, as emoções mais básicas são frustração, decepção, autocrítica, julgamento, um sofrimento desnecessário. E aí, ao invés disso gerar uma ação, então, pô, cheguei no lugar errado, deixa eu colocar outro no GPS, vamos se direcionar para o lugar que eu quero. Entendeu? A gente fica sentada naquele lugar que não é bonito, que não é gostoso, chorando. E, ok, tem esse tempo também. Eu acho que faz parte também um tempo. Mas a gente não pode se demorar muito nesse lugar. A gente não pode se construir uma casinha de lamentação e ficar lá dentro. A gente viu, percebeu, ok, dá um tempinho para recuperar a energia e já põe uma outra direção no seu GPS para se encaminhar agora, talvez com mais consciência, para o lugar onde você quer ir, né? De verdade, assim. E aí, de novo, cuidar dos teus pensamentos. Mas quando a gente fala de cuidar dos pensamentos, de novo surge uma certa ansiedade, porque o primeiro momento, quando a gente começa a observar a nossa mente, a gente começa a perceber justamente aquilo que você falou, que a gente não tem muito domínio. Vários pensamentos começam a aparecer. É uma conversa, né? E é uma conversa não só entre duas pessoas, é uma discussão. De vez em quando tem um monte aqui, assim, ó. Tem uma multidão. E a ideia é, se a gente conseguir, por isso que eu falei de ritmo, perceber, acalmar um pouquinho a ansiedade da querer a mudança rápida, ela precisa ser feita, mas assim, a questão é parar e observar, porque a consciência por si só, e aí é muito interessante isso, que eu gosto muito de falar, a consciência por si só já tem um efeito transformador. Porque a grande parte dos nossos movimentos que nos levam ao sofrimento, eles costumam ser inconscientes. São as conversas que a gente ainda não tomou consciência. Quando eu paro, por isso que a meditação é tão importante, eu paro, silencio e começo a observar e analisar que conversas são essas, só a observação, ela já causa uma transformação, Sim. né? Por conta daquele paradoxo, né? Que o observador muda o fenômeno, né? Então, a existência de um observador interno já faz uma transformação. Então, a primeira busca não é pela transformação em si, mas pela consciência, pela observação, né? Eu acho que esse É verdade. Essa semana eu estou atendendo o coaching, né? E essa semana eu percebi muito isso nos meus atendimentos, é muito engraçado. A questão, e conforme as pessoas vão tomando consciência daquilo que as limita, dessa questão das crenças limitantes que são muito fortes dentro da gente, conforme eles vão tomando consciência daquilo que os limita, tudo muda. Porque muda, o que que muda de fato? Muda o externo? Não é o externo que muda. Só que a minha crença, ela está sempre pautada em como o externo me vê. Então, eu estou sempre pensando, se eu tenho vergonha, eu estou sempre pensando como o outro me enxerga, né? Então, eu tô com medo de ser criticado, estou com medo de ser julgado, mas o pior julgamento é o julgamento que você está fazendo com o outro, porque você está julgando que o outro te vê como crítico, né? E aí você fica com vergonha, você se fecha no seu mundo. E aí, quando você começa a perceber que é teu, que a maior vergonha está dentro de você, que o maior julgamento está dentro de você, quando você toma essa consciência, tudo muda. Porque aí você começa a olhar o outro diferente, você começa a olhar a situação de forma diferente, e é como se caísse uma cortina, assim, ó, e a vergonha vai se desfazendo, sabe? Devagar. É claro que, assim, todas as vezes que você reviver esse momento, como o teu primeiro lugar comum é o julgamento, é o medo, né, é a vergonha, vai voltar, né? Mas se você conseguir construir um novo caminho, né, para seguir, para quebrar esse paradigma, né, para quebrar essa crença,
essa vai ser sua segunda opção assim que você parar e respirar. Parei, respirei antes de agir. Ah, não. Então, ao invés de eu ir pelo primeiro caminho, que era o primeiro caminho neural que estava ali construído, numa crença de medo, de vergonha e de julgamento, agora eu vou para um novo caminho, onde eu sei que o julgamento e o medo eram meus, estavam dentro de mim, e o outro está vivendo a vida dele, com as crenças dele, e eu com as minhas, e eu sigo o meu caminho daqui para frente, né? Você consegue se fortalecer, e isso é muito interessante. Tem ficado cada vez mais nítido e tem dado cada vez mais clareza, tanto para mim quanto para as pessoas que eu atendo e eu vou falando com eles, assim. E esse tema de crenças, ele tem crescido muito, porque isso tem aberto consciência e dado uma percepção da vida que a gente vinha vivendo. E aberto uma possibilidade da vida que a gente pode viver daqui para frente, né? Pode ser muito melhor. É só tomar consciência daquilo que te impede, né? Daquilo que te bloqueia. A gente vive numa dualidade, né? Então, luz e sombra, impulso e contração, né? Expansão e repressão, eles são movimentos naturais da vida, né? Mas a gente não precisa construir a nossa casinha na sombra, né? A gente vai lá, dá uma visitada e constrói a nossa casa no sol, né? Vamos construir nossa casinha no sol, né? Vamos construir a nossa casinha, a nossa morada, a nossa permanência naquilo que é bom, que é belo, que é bonito e que todos nós temos, né? E aí é trabalhando essas crenças que a gente vai descobrindo o nosso tesouro interno, que não precisa nada de novo, né? Já tá aqui, é só voltar para casa. É verdade, muito bom. Obrigada. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can